E aí galera, beleza? Agora eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês de como avaliar um carro usado na hora da compra. Carro 0 km, muito difícil. Assim, carro 0 km ainda dá problema, falha de fabricação e tudo mais, mas é bem mais difícil, né? Agora, você pegar um carro seminovo, se você não conhece o dono, você não conhece procedência nem nada, fica um pouco mais difícil. Você tem que ir com um certo receio para olhar o carro. De primeiro, você tem que olhar assim a lata do carro como um todo, tá vendo? Você não pode ver diferença de tonalidade da cor das peças, igual para-lama, para a porta, da porta dianteira para traseira. Você vê que o carro como um todo ele tem uma tonalidade de cor que parece ser a mesma, entendeu? Para você olhar com mais detalhes, aí você tem que chegar bem perto, olhar de vários ângulos, entendeu? E esse carro aqui tá com uma tonalidade bem uniforme. Aí você vai olhar assim, próxima coisa que você vai olhar é o alinhamento do encaixe das peças, tá vendo? Por exemplo, aqui tem que estar no mesmo alinhamento. A distância que tem daqui tem que ser a mesma distância aqui, entendeu? Então você vê que o carro, os encaixes dele estão todos alinhados, tá vendo? Não tem nenhuma coisa desalinhada. Todos os encaixes dele estão alinhados. Essa é a segunda coisa que você deve olhar. Terceira coisa, assim, não precisa ser necessariamente nessa ordem que eu tô falando, mas são os pontos que você deve observar. Quilometragem. Quilometragem desse carro, ele é 2016. Ele tá com 82.600 quilômetros. É uma quilometragem, assim, bem boa para um carro ser 2016, sabe? Vai fazer assim, final de 2020, esse carro vai fazer 4 anos. É assim que você deve fazer a conta. Então, por exemplo, um carro de 3 anos e pouco, com 82.000 quilômetros, é uma pessoa que rodou aí quase 30.000 quilômetros por ano. É uma quilometragem, assim, alta. Só que não se engane, você não pode comprar carro baseado em quilometragem. Porque um carro de 80.000 quilômetros com boa manutenção é um carro muito melhor do que um carro com 30, 20 mil quilômetros que o dono não fez nada, não estava nem aí para manutenção, entendeu? Então o carro não tem quilometragem, o carro tem dono. O carro tem dono que faz manutenção, é isso que vai definir a qualidade do carro. Outra coisa que você pode olhar assim na lata também, você pode levar um imã na hora de for avaliar o seu carro, o carro que você está olhando. Imã de geladeira mesmo, não aquelas pedras, pega aquelas propaganda e tal, que eles parecem uma folhinha, só que tem imã atrás, que o pessoal dá em companhia de gás e tal. Onde você achar que, tipo assim, tem algum retoque, a tonalidade da cor tá diferente, ou você olha o reflexo assim de lado, tem algum desnível na lata, você pega esse imã e coloca. Se o imã grudar, significa que aquela parte não foi mexida, aquela parte é de lata. Agora, se o imã cair e grudar, por exemplo, logo em seguida, ou cair no chão, significa que é uma parte que tem massa, porque o imã não grudou na lata, entendeu? Ou seja, não grudou, não tem lata, então tem massa. É uma dica aí que muita gente não sabe, só que você tem que tomar cuidado para não arranhar a lata do carro também. É uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Agora, parte exterior. Você também tem que olhar assim o alinhamento dos pneus para ver se eles não estão abertos nem nada, entendeu? São coisas mais detalhadas assim. De uma forma geral, você olha assim se a frente não teve nenhum detalhe, se os faróis são originais. Isso aí a gente vai falar depois para ver quando abrir o capô. Agora para você ver, um carro de 82.000 quilômetros. O banco, ele não pode estar zerado, entendeu? Se o banco está zerado, significa que o banco foi trocado. Então você vê que a espuma está cansada já, tem um furo aqui no banco, entendeu? Então é um estado condizente com a quilometragem do carro. Banco de trás já é mais difícil de você falar, porque às vezes a pessoa tem o carro, só que raramente uma pessoa andou no banco de trás. Então é difícil você falar. Teto, você tem que olhar uma coisa, o teto é um lugar onde suja muito e o pessoal dá pouca importância na hora da lavagem. E um teto sujo muda o ambiente do carro, um teto limpinho dá outra cara.
Outra coisa com relação à quilometragem é o volante, porque quando o carro tá rodando, são 3 coisas que tá desgastando na interna: volante, banco e pedal. Então são 3 coisas que você avaliar. O banco eu já falei, espuma cansada, pode ter furo, alguma coisa assim. Se tiver, significa que a quilometragem, se ela for alta, é real. Agora imagina que esse carro com 10 mil quilômetros, 2016 e tal, você pode até acreditar um carro 2016 nesse estado aqui ter 10 mil quilômetros. Só que aí você vai avaliar esses pontos que eu tô te falando: banco, espuma cansada, volante desse jeito aqui, ó, descascando já e tal, com marca de uso, pedal do acelerador, da embreagem, do freio, tá vendo que tem um desgaste aqui já? Isso aqui não é coisa de carro de 10 mil quilômetros, entendeu? Então você vê um carro de 10 mil quilômetros com esses detalhes, pode esquecer que aquela quilometragem ele não é real, entendeu? Só que não condena o carro pode estar bom ainda, o dono realmente fez, o dono ou quem esteja vendendo o carro fez a sacanagem de voltar a quilometragem, não significa que o carro tá ruim, mas já fica com o pé atrás com relação ao dono, entendeu? Então é isso: banco, volante e pedal. São 3 coisas que você tem que avaliar aqui para ver o desgaste do carro, se é condizente com a quilometragem e com o ano do carro. Outra coisa, os vidros. Vidro com chassi marcado e com o símbolo da montadora. Não sei se vai dar para pegar na câmera e tal, mas esse aqui tem todos os vidros, chassi, o vidro tá baixado aqui. Tem o chassi embaixo e o símbolo da marca, chassi. Todos os vidros têm isso, ou seja, se foi trocado, foi feito na concessionária, porque aí eles gravam o número do chassi e tal. Se foi trocado em produto de segunda linha, não vai ter nem o símbolo da marca, nem a numeração de chassi. Então já é mais um ponto positivo. A parte interna eu já falei, né? Mais é o teto e tal, você vai ver o painel se tem alguma coisa quebrada e tal. Nesse caso aqui tá tudo funcionando. Agora beleza, parte estrutural, vamos lá, que é a parte mais importante. O pessoal fica aí olhando arranhão no carro, amassado e tal. É lógico que é uma coisa importante que você deve levar em consideração. Só que se o carro tá bonito por fora, não quer dizer que ele tá um carro bom de estrutura. Você pode pegar aí um carro com a lata boa, só que o carro tá todo torto. Ou seja, ele não vai pegar alinhamento nunca, vai andar torto, vai gastar pneu, vai desgastar as engrenagens, ele vai só dar dor de cabeça. Então vamos lá. Outra coisa, olhou lá, quilometragem 82 mil, tá condizente? Tá, porque você vê aqui que algumas peças aqui, ó, tá vendo? As peças que ficam mais expostas aqui tem algum ferrugem e tal. A peça não tá estragada, mas condiz, entendeu? Agora você pega assim, um carro com 10 mil quilômetros, igual eu falei, e um motor assim, todo feio, todo quebrado, parte plástico ressecado e tal, mangueira ressecada, pode esquecer, entendeu? O carro tem a quilometragem adulterada, provavelmente tem. Agora vamos lá, parte estrutural. Outra coisa que vocês devem perceber: farol. Tá vendo esse farol aqui? Não tem nada da Fiat, e você pode ver a qualidade de acabamento dele, assim, as rebarbas dos plásticos. E esse plástico aqui que, sei lá, manchou o cromado. Não interfere na luminosidade, mas você vê que não parece uma coisa original. Desse lado aqui, ó, já tem Fiat e tal, falando aqui a informação do farol. É um produto mais acabado, mais lacradinho, é original. Ou seja, provavelmente esse carro tomou uma pedrada no farol ou uma colisão aqui que teve que trocar esse farol. Então vamos lá, você não sabe se foi uma colisão leve ou grave. Aí vamos avaliar aqui e vamos começar aqui mesmo. Então, ó, esse parafuso aqui, ó, já tem marca de chave, ou seja, esse paralama aqui já foi mexido. Já teve alguma mudança nesses parafusos aqui, tá vendo? Nesses 3 dá pra ver marca de chave. Então vamos lá, teve alguma mexida. Aí você fala assim: batida de leve pode amassar o paralama, quebrar o farol e tal. Trocou, o carro continua bom. Ou pode ter, por exemplo, sei lá, atropelado uma vaca na estrada, trocou essa parte aqui, ficou bonito, só que a estrutura tá uma bosta, ou seja, o carro tá todo torto. Aí a gente vai ter que avaliar isso. Então vamos lá, o chassi aqui embaixo, ó, essa parte aqui.
Se você vê, não tem nenhuma parte assim que parece que foi mexida, parece que foi remoldada, tá vendo? Ele tá inteirinho. Isso aqui, não sei se vai dar pra ver na imagem, é uma bolinha, é um ponto de solda que você vê. Esses pontos de solda assim, como é que eu vou falar? Que são visíveis, não são feitos um acabamento assim visível, significa que são soldas originais de fábrica. Aqui vai dar pra ver melhor, tá vendo? Esses pontos de solda aqui, ó, eles não têm um acabamento. Esses são pontos de solda originais. Você vê que não foi a peça, a lata não tá torta e tal, tá tudo bem retinho, tudo bem alinhado, tá vendo? O chassi não, as soldas todas originais e não tem marca de amassado ou coisa assim, ou seja, a estrutura desse carro aqui, nessa parte onde trocou o farol e foi mexido o paralama, a estrutura dele tá muito boa. Ou seja, provavelmente foi uma pancada bem de leve que quebrou o farol, teve que trocar, e deve ter dado algum detalhe aqui assim nessa parte da frente do paralama para ter que mexer, certo? O para-choque nesse tipo de batida também provavelmente arranhou ou rachou e foi trocado. Só que o para-choque é uma coisa assim que você não deve dar muita importância porque é uma peça de plástico. Você vê aqui que ele é feito justamente para... são partes do carro que, se acontecer uma colisão, vai ser a primeira coisa que vai afetar. Ele sendo de plástico, para você repor ele é muito mais barato do que se ele fosse de lata. Então você viu o para-choque, ele tá todo pintadinho, todo bonitinho, pronto, acabou, entendeu? Agora vamos lá. Aqui, esse paralama aqui também tem marca de chave, aqui também, e esse aqui não tem. Ou seja, alguma manutenção assim básica para ter desparafusado esses dois e o de trás não. Mas, por via das dúvidas, vamos ver. Aqui, ó, pontos de solda todo original e a estrutura da peça aqui, ó, você vê que não tem nenhuma uniformidade. Ela é bem alinhada. O chassi aqui fica um pouco difícil de ver, mas você vê que daqui, ó, ele passa debaixo da bateria até ali. Ele tá bem retinho, não parece que foi retocado. Dá pra ver os pontos de solda lá, ó, original. E o que eu falo? Os pontos de solda que não tem acabamento são da fábrica, porque por fora eles fazem um acabamento bonitinho para o cliente ver. Agora por dentro é corte de custo, entendeu? Eles poderiam ter feito o acabamento melhor aqui, só que não convém economicamente. Agora, por exemplo, você bateu o carro, afetou isso aqui. Aí a empresa de funilaria, ele faz um acabamento melhor aqui do que as fabricantes, entendeu? Só que aí dá para você ver que foi uma coisa mexida. Então aqui na frente a gente já falou, você vê a estrutura pelos pontos de solda e pelas marcas no chassi ali. Beleza. Agora é a estrutura da cabine. Para você ver isso é bem simples também. Você puxa aqui, ó. Primeiro você vê aqui se essa coluna aqui, ó, tá vendo que não foi afetada. Você vê se tem algum amassado, alguma coisa assim. Entendeu? A caixa de ar aqui embaixo também. Tudo certinho. Agora, se você tem mais dúvidas, você puxa essa borracha aqui, ó, que vai revelar os pontos de solda que eu tanto falo pra vocês. Tá vendo, ó? Os pontos de solda dá pra você ver eles bem nitidamente. Então aqui são pontos de solda originais. Aí você vê que essa lata aqui não foi trocada ou não foi mexida. Você vai fazer isso, se você tiver tempo, nas 4 portas. Remove essa borracha aqui e ver os pontos de solda, até do porta-malas. Vou pegar a chave aqui, vou abrir para vocês. Ou seja, puxa a borracha das 4 portas e do porta-malas. Você vai ver aqui que tem os pontos de solda originais, tá vendo? Aí você puxa a borracha e confere tudo. Outra coisa, aqui já é a estrutura mais que você tem que olhar com mais atenção também. Porque aqui debaixo dessa lata vai o chassi do carro. Ou seja, se você vê algum amassado, alguma coisa nessa área aqui, já é um pouco significa que o veículo teve uma colisão um pouco mais grave, entendeu? Só que você vê que a peça tá bem uniformezinha e dá pra reparar que as soldas, tá vendo? Soldas parecem ser todas originais.
Você vê aqui também, ó, soldas originais. Você tem que olhar tudo, todos os detalhes que você tiver oportunidade de ver, você olha. Soldas todas originais. Parece que não tem nenhuma uniformidade, parece que não tem nenhum detalhe aqui, entendeu? Tudo uniforme. Então aqui, ó, a parte traseira tá bem lacradinha, então você eliminou qualquer tipo de colisão. E você também olha se as duas lanternas traseiras são originais. Então, visto tudo isso, as soldas e tal da estrutura, você já vê que o carro tem uma estrutura muito boa, entendeu? Então, estruturalmente o carro tá bacana. Agora, em questão de mecânica, você passa um olho por cima lá no cofre do motor. Você pode perguntar o dono, se ele tiver informação, o histórico de manutenção do veículo, se ele fez revisões na concessionária, o que foi trocado. E é muito bom quando você tem um carro, você pegar a nota fiscal de todos os serviços, porque isso aí vai valorizar o seu carro na revenda, entendeu? E outra coisa que é bom também é você dar partida no carro, de preferência com ele a frio, um motor frio. Aqui o motor já tá quente, tá vendo? A temperatura quase lá no meio. Com o motor a frio, você vai ver assim, se a partida, o motor de arranque tá funcionando belezinha e tal. Aí ó, o carro ligou de primeiro, mas ele tá quente. Então o motor a frio, ele também tem que pegar de primeira, mas é uma coisa melhor de se avaliar, entendeu? Aí você vai testar os opcionais dele aqui também. Ventilador, entendeu? As saídas de ar, tudo. Aí no mais é isso aí, galera. Beleza? Vou ficando aqui. Falou.